Oitava sessão ordinária de 2025, dia 19 de maio de 2025. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 19 horas e 30 minutos. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao nobre vereador Irmão Alexandre que proceda o texto bíblico e todos ouçam em pé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Estaremos lendo o texto bíblico oficial desta sessão, registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo de número 24, e o versículo de número 4, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar, para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Convoco a senhora secretária Amanda como secretária DOC para a Secretaria dos Trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da prestação de conta da Câmara Municipal referente aos recursos recebidos às despesas realizadas no mês de abril. Informo ainda os nobres vereadores que o referido documento encontra-se disponível para os nobres pares. Consulta o portal da Câmara por meio do Sistema de Apoio Legislativo, estando também acessível com qualquer cidadão interessado. Na sequência, coloco em votação e inclusão à ordem do dia nos seguintes projetos. Projeto de Legislativo número 022 de 2025, Projeto de Legislativo número 026 de 2025, Projeto de Legislativo número 027 de 2025 e Projeto de Resolução número 004 de 2025. Os vereadores que forem favoráveis à inclusão permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por maioria a referida inclusão da ordem do dia. Declaro por unanimidade a inclusão referida à inclusão à ordem do dia. Tem que ler. Nobre vereador, primeiro secretário, solicito a prestação, por favor, de contas. Prestação de contas, recursos recebidos e despesas realizadas referente ao mês de abril do ano de 2025. Recursos recebidos, R$535 mil. Despesas realizadas, as empenhadas, R$22.357,07. As liquidadas,
R$ 1.620.803,86. As despesas pagas, R$ 1.603.651,13. Despesas extra-orçamentário a pagar, R$ 56.555,67. Restos a pagar, R$ 56.388,91. Saldo em banco, R$ 668.144,16. Guarantã do Norte, 5 de maio de 2025. É a prestação de contas, senhor presidente. Comunico ainda que, por meio do ofício número 217 de 2025, o Poder Executivo solicita a retirada de tramitação nesta Casa de Leis o projeto de lei municipal número 019 de 2025, que trata-se sobre o uso e controle de responsabilidade no uso de veículos oficiais pertencentes ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Passamos para o expediente da 8ª sessão ordinária de 2025. Tendo em vista os termos regimentais, bem como o análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação ata de número 014 da 8ª sessão extraordinária de 2025. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Ata de número 15, da ata da 7ª sessão ordinária de 2025. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata de número 016, da 9ª sessão extraordinária de 2025. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado a ata por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de legislativo número 022 de 2025. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei do legislativo número 022/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a presente proposta legislativa de autoria da mesa diretora dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Legislativo de Guarantã do Norte, em cumprimento no que reza o artigo 37º, inciso 10º da Constituição Federal. Importa destacar que o valor da revisão não se configura como aumento salarial, mas sim como reposição monetária, com o objetivo de manter o poder de compra dos servidores e evitar perdas salariais decorrentes da inflação. A revisão será concedida uniformemente a todos os servidores com base no índice acumulado do INPC e no percentual de 5,32%, respeitando o princípio da isonomia conforme determina a Constituição Federal. Artigo 37º. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que trata o parágrafo 4º do artigo 39º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Em anexo consta a previsão de gastos com as despesas de pessoal para o exercício de 2025, emitida pelo setor de contabilidade desta Casa de Leis, com os cálculos do impacto financeiro. Conforme demonstrado, o percentual estimado da despesa com pessoal permanece abaixo dos limites, respeitando o limite constitucional de 70% para o Legislativo Municipal. Limite de 6% da receita corrente líquida do município, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Por tais fundamentos, solicitamos
o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Guarantã do Norte, ao 14º dia do mês de maio do ano de 2025, o referido projeto vai assinado pelos membros da mesa diretora, senhor presidente. O projeto de lei legislativo número 022 de 2025 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Zilmar. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Gostaria de pedir, senhor presidente, que essa pauta fosse votada em regime de urgência urgentíssima. Os vereadores que concordam com o projeto de lei legislativo número 022 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de lei legislativo número 022 de 2025 está em discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei legislativo número 022 de 2025 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei legislativo número 023 de 2025. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei legislativo número 023/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho à apreciação desta Casa o presente projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas informativas em locais públicos e privados, com o objetivo de garantir maior efetividade às leis municipais, número 2.231 de 2022 e 2.267 de 2023, que tratam, respectivamente, da prioridade no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista e do acesso gratuito às pessoas com deficiência e seus acompanhantes em eventos socioculturais de lazer, cultura e entretenimento. Embora tais direitos estejam assegurados à legislação vigente, a falta de conhecimento da população e dos próprios estabelecimentos compromete sua efetivação. Assim, a instalação de placas informativas com linguagem clara, objetiva e acessível promoverá a conscientização da sociedade, o respeito aos direitos das pessoas com deficiências e transtorno do espectro autista e a prevenção de sanções legais por descumprimento voluntário da norma. A medida proposta é simples, de baixo custo e alto impacto social, promovendo inclusão, cidadania e respeito à legislação municipal. Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 7 de maio de 2025. Vereador autor, irmão Alexandre. O projeto de lei legislativo número 023 de 2025 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, peço aqui a urgência urgentíssima na aprovação dessa propositura. Nós já temos aqui aprovado no município de Guarantã do Norte, sancionado pelo Poder Executivo, algumas leis que garantem benefícios, né, às pessoas portadoras ou às pessoas com deficiências, também às pessoas com transtorno do espectro autista. Mas a falta de conhecimento dessas leis acabam gerando alguns transtornos, porque as pessoas vão buscar os seus direitos e acabam sendo impedidas. Viemos aqui mais uma vez com mais esta propositura, temos aí de nossa autoria proposituras do ano de 2022, proposituras do ano de 2023, que tratam diretamente com os direitos das crianças, dos adolescentes, ou das pessoas que têm deficiência. Por exemplo, se andarmos pela capital do estado, ou pelas cidades maiores, como Sorriso, Rondonópolis, enfim, veremos que nas repartições públicas, tais como restaurantes, pizzarias, lanchonetes, que tem aquele espaço kids, aqueles playgrounds, aqueles parquinhos infantis, que são pagos
ali existe uma lei naquele município que as pessoas com deficiência, eles têm a certa gratuidade ou até um percentual de desconto para estar brincando naqueles brinquedos, participando daquele momento de lazer, enquanto seus pais estão ali realizando alguma refeição ou algo nesse sentido. Eu viajei com a família agora há pouco tempo e fomos a um cinema e lá o meu filho, que tem transtorno do espectro autista, conseguiu a gratuidade para ele e também para a minha esposa em um cinema daquela cidade. Rodeio, por exemplo, está chegando um rodeio aqui no município de Guarantã do Norte, com parques de diversão, com diversas brincadeiras, e eu quero já alertar os pais, as mães que vão levar as crianças a esse evento, que eu vou estar conversando aí com a administração, a organização desse rodeio, para que através da sanção desta lei, a placa seja fixada, informando diretamente a população que as pessoas com deficiência têm direito, sim, à isenção para participar desses eventos, para brincar nesses brinquedos, nos eventos socioculturais, de entretenimento, que promovam algum tipo de lazer. Então, eu peço a vossas excelências que nós venhamos aqui dar mais esse apoio e esse esforço para que as leis sejam cumpridas e essa classe tão importante seja aí beneficiada, senhor presidente. Obrigado. Um projeto de suma importância. Parabéns, Alexandre, e peço aos nobres pares também que vote urgência urgentíssima, pode ter certeza disso. Os vereadores que concordam com o projeto de lei legislativo número 023 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de lei legislativo número 023 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei legislativo número 023 por 2025 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de legislativo número 025 de 2025. Senhor presidente, quero transferir para o segundo secretário realizar a leitura da mensagem justificativa da presente propositura. Oi. Senhor presidente, é que o vereador Silva tínhamos combinado que o Davi faria a leitura, não é isso? É isso, correto? Yes, autorizado. Projeto de lei do Legislativo número 25/2025, 5 de maio de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente proposição tem como objetivo homenagear o senhor Gilberto Couto, conhecido carinhosamente como Beto Caça e Pesca, cidadão pioneiro de Guarantã do Norte, que deixou um legado de dedicação e incentivo ao esporte e à vida comunitária do município. Beto Caça e Pesca foi um dos maiores incentivadores dos campeonatos de pesca realizados em nossa cidade, promovendo o esporte de maneira entusiasta. Esse espaço era um sonho dele apoiar em quaisquer que fossem as ações para uma convivência e valorização da cultura local. No entanto, seu apoio e envolvimento não se limitaram apenas à pesca. Beto foi um verdadeiro apoiador de todas as modalidades do esporte amador, incentivando atletas, organizando eventos e contribuindo ativamente para o desenvolvimento esportivo de Guarantã do Norte como um todo. Seu entusiasmo e espírito comunitário o tornaram uma referência de participação e apoio ao esporte local. Assim, nada mais justo que homenageá-lo, eternizando seu nome no Lago Municipal, espaço que representa não só a pesca, mas também a união, o lazer e a valorização da nossa identidade guarantanhense. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 5 de maio de 2025, David Marques Silva, Celso Henrique Batista da Silva, Letícia Camargo de Souza, Veroni Maria Panceira, Maria Socorro Leite Dantas, Zilmar Assis de Lima, Silvio Dutra da Silva, Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira e Demilson Camargo Martins. Meu muito obrigado a todos os vereadores. Senhores nobres pares, parabéns. Em nome da família, você sabe que nós amamos
não tem nem palavras, e ele está num bom lugar. É simples homenagem que a gente faz pela Câmara, que é mérito de vocês. Então peço os nobres pares de urgência urgentíssima, o nobre para vereador Silvio Dutra. Bom, eu tive o privilégio, a honra de conhecer o finado Beto, Caça e Pesca. Eu lembro que toda vez que eu ia comprar minhas chuteiras, ia comprar meus tênis lá, ele dava um super desconto para mim, porque ele falava que eu era craque, que eu jogava muito bem. Ele era uma pessoa carismática, era uma pessoa humilde, e realmente, ele se doava pelo esporte, né? Não só pelo esporte, mas como ser humano também, como pessoa, e principalmente em questão de ajudar o próximo. Eu lembro que ele, muitas das vezes, ele deixava de ser servido para servir o próximo. Eu observava muito isso nele, né? Tive ali alguns momentos importantes na minha vida, com a doação, inclusive, de camisetas que ele fez para mim, doação de uniforme que ele fez para mim, para o time da Escola Beija-Flor, na época ainda, né? Ele gostava muito disso. E eu acho que dar essa oportunidade para que o Lago Municipal seja referenciado, seja homenageado com o finado Beto, isso eu acredito que toda a população vai reconhecer, porque ele não era só amante de futebol, ele era amante da questão de armamento ali, ele era um dos que vendia os armamentos, ele era amante da pesca, enfim, ele abraçava todos os esportistas, sem distinção. Então eu peço também para que seja aprovado com urgência, urgentíssima, né? E apesar de ele já ter partido, fica aqui as nossas homenagens para ele, para que seja eternamente lembrado nos nossos corações, e principalmente as gerações futuras, né, que vai perguntar quem era o Beto, e aí muita gente vai continuar contando a história de quem é o finado Beto. Os vereadores que concordam com o projeto de lei legislativo número 025 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e ao contrário que se manifeste. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei legislativo número 025 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de legislativo número 025 de 2025 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a mensagem justificativa do projeto legislativo número 026 de 2025. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei legislativo número 026/2025, senhor presidente. Senhores vereadores e vereadoras, a presente proposta, a iniciativa da mesa diretora, tem por objetivo conceder revisão geral anual dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Guaranta do Norte, nos termos do artigo 37º, inciso 10º da Constituição Federal, visando a recomposição do poder aquisitivo da remuneração comprometido pela inflação acumulada no período. A Constituição Federal estabelece que a revisão geral da remuneração dos agentes públicos deve ocorrer anualmente, sempre na mesma data e com o mesmo índice aplicado a todos, sem distinções. Nesse sentido, propõe-se o índice de 11,35%, correspondente ao acumulado do INPC no período de janeiro de 2023 a abril de 2025. É importante destacar que a medida proposta não configura aumento real, mas sim recomposição monetária das perdas inflacionárias, conforme autorizado constitucionalmente. Ressalta-se ainda que o índice proposto encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pela Constituição Federal, especialmente pelos artigos 29º, inciso 6º e 29º-A. Tratam do teto de subsídio dos limites de despesas do Poder Legislativo Municipal. A proposta observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, previsto no caput do artigo 37º da Constituição Federal. Acompanhe esse projeto demonstrativo de impacto financeiro e a declaração de adequação orçamentária em conformidade com os artigos 16º e 17º da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Diante do exposto, a mesa diretora submete o presente projeto de lei à análise e deliberação dos nobres pares, certo de que sua aprovação representa não apenas o cumprimento de um mandamento constitucional, mas também o compromisso com a valorização e o equilíbrio da função legislativa. A Câmara Municipal de Guaranta do Norte
ao 16º dia do mês de maio do ano de 2025, e o presente projeto foi assinado pela mesa diretora, senhor presidente. O projeto do legislativo número 026 de 2025 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Senhores, eu peço urgência e urgentíssima na aprovação do projeto e gostaria aqui de ressaltar, há 15 dias atrás, nós aprovamos aqui o projeto dos servidores do Poder Executivo. Salvo engano, corrija se eu estiver equivocado, para o prefeito e vice-prefeita teve um reajuste de 8,22, para o secretário 5,27 e para todos os servidores públicos no contexto geral 4,77. Salvo engano, foram esses reajustes. Todavia, o nosso RGA, ele só entrou em pauta agora por questões da legislação, devido ao nosso prazo para pautá-lo ser diferente do Poder Executivo. Por esse motivo, ele está entrando somente em votação agora, não foi pautado junto com o do Poder Executivo, então eu peço para que os senhores aprovem em regime de urgência urgentíssima. Os vereadores que concordam com o projeto do legislativo número 026 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e o contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto do legislativo número 026 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei legislativo número 026 de 2025 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a mensagem justificativa do projeto legislativo número 027 de 2025. O senhor quer realizar a leitura? Pode. Mensagem justificativa referente ao projeto legislativo número 027/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei visa garantir o acesso democrático e igualitário da população a eventos culturais, artísticos e de entretenimento que contem com o apoio direto ou indireto do poder público municipal, bem como dar espaço e valorização aos comerciantes com sede em Guarantã do Norte. A prática de instalar camarotes e áreas VIPs privilegiadas na frente dos palcos, quando há envolvimento de recursos públicos, afronta os princípios da isonomia, moralidade administrativa e finalidade pública, prejudicando o livre acesso da população aos espaços de melhor visualização e interação com os artistas e atividades culturais. Ao assegurar que as áreas nobres dos eventos sejam de livre acesso, promove-se a democratização da cultura, respeitando o princípio da igualdade material e garantindo que os benefícios da atividade cultural pública sejam usufruídos por toda a coletividade e não apenas por um grupo econômico favorecido. Ademais, o projeto observa os princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação pública, sendo também compatíveis com o interesse social do município de Guarantã do Norte. Diante disso, submete-se o presente projeto à apreciação dos nobres vereadores, solicitando a sua aprovação. Vereadores que assinam a propositura: Silvio Dutra da Silva, autor, Celso Henrique da Silva, Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, Demilson Camargo Martins, Davi Marques Silva. O projeto do legislativo número 027 de 2025 está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Silvio Dutra. Claro. Oi. Senhores vereadores, eu venho solicitar o apoio dos senhores para aprovar esse projeto em urgência e urgentíssima. Explico os motivos. Conforme trazido aqui nesse plenário, 15 dias atrás, informei que eu iria convidar os representantes da Acritan para vir discutir o projeto. Também informei que seria convidado os representantes da empresa Ferri Eventos para vir discutir o projeto. O convite foi estendido para o
representantes da Acritan, todavia não se fizeram presentes e não mandaram representantes. O convite foi feito para a empresa Ferri e estiveram aqui hoje e sanou diversas dúvidas, inclusive fazendo inúmeros acordos. Ou seja, o projeto foi baixado às comissões e foi colocado à disposição para fazer as adequações que acharem pertinente, seja parlamento, seja pessoas do segmento que têm interesse na aprovação ou reprovação do mesmo. Não sou radical para querer empurrar a goela abaixo, sou democrático para respeitar o ponto de vista do próximo. Por esse motivo, baixado as comissões e aceito as sugestões. Todavia, nós podemos observar que foi tentado de forma muito frustrada, fracassada, levar o conhecimento de empresários ou população ou organizadores que, se o projeto fosse aprovado da forma como estava, iria atrapalhar o rodeio. Só que esqueceram que as pessoas elas têm acesso às informações e o projeto estava muito bem descrito lá, que após 90 dias ele seria colocado em prática, ou seja, iria afetar somente o rodeio do ano que vem e não esse rodeio. Após baixar das comissões, fora sugerido pelos colegas vereadores, que inclusive assinaram o projeto como autores também, para que incluíssemos o segmento de comércio local como prioridade, ou seja, todos os estandes, todos os boxes, todas as barracas, no mínimo 50% dessas tem que ser de comerciantes da nossa cidade. Porque estava havendo muita especulação, muita reclamação que pessoas de fora estavam tendo prioridades e estava havendo recusa dos comerciantes local. Então agora com essa modificação, com essa emenda, com essa mudança no projeto, agora nós não só barramos os camarotes, área VIP, área Prime na frente do palco, lembrando, não estamos proibindo venda de camarote, bangalô e área Prime. Simplesmente estamos impedindo que fique na frente do palco, porque o público em geral merece estar o mais próximo possível do artista, do palco principal. Então são duas mudanças importantes realizadas no projeto e eu peço para que os senhores, por gentileza, aprovem com urgência urgentíssima. Obrigado. Também parabéns, Silvio, a todos os nobres pares. Tivemos a reunião, até uma falta de desrespeito, o Acritan novamente fez, né, Silvio? Você estava viajando, aconteceu isso, e parabenizar a equipe que veio aqui, principalmente o nosso intuito é valorização do município de Guarantã do Norte, que a sociedade de Guarantã tem que ter respeito e o dinheiro tem que ficar dentro aqui. Principalmente quando se mexe com emenda parlamentar. É dinheiro público, é dinheiro do povo. E parabenizo, Silvio, porque alguns municípios do estado de Mato Grosso já está copiando o projeto da Câmara Municipal de Guarantã do Norte para implantar em vários municípios do estado de Mato Grosso. É isso que nós respeitamos. Então também peço a vocês, nobres pares, que votem com urgência urgentíssima. Passa a palavra ao novo vereador, nobre Davi Marques. Boa noite a todos. O vereador Silvio, quando você estava na sua fala, eu ia até comentar que é dinheiro público, dinheiro de vocês, dinheiro da população, investido em um evento que deve sim dar retorno à população. Então, dessa forma que foi criado o projeto, dessa forma que foi elaborado, eu acredito que vai sim dar prioridade para a população mais carente, né, vereador? Que é a população para ter o acesso direto aos artistas. Muito obrigado. Os vereadores que concordam com o projeto de lei do Legislativo número 027 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão e o contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de legislativo número 027 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e ao contrário que se manifestem. Declaro o projeto de lei legislativo número 027 de 2025 por maioria dos nobres pares. Solicito ao senhor secretário que proceda com a
leitura da mensagem justificativa do projeto de resolução número 004 de 2025. Mensagem justificativa referente ao projeto de resolução do Legislativo 004/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de resolução tem como objetivo regulamentar o uso de assinaturas digitais e certificados digitais no âmbito da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, alinhando-se às diretrizes estabelecidas pela Lei Federal número 14.063 de 2020, que trata sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, e a resolução da consulta número 14/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que orienta os entes públicos quanto à sua implementação. A modernização dos procedimentos administrativos por meio da utilização de assinaturas eletrônicas visa proporcionar maior segurança jurídica, agilidade, transparência e economia de recursos públicos, reduzindo a dependência de processos físicos e contribuindo para a desburocratização dos atos administrativos. A regulamentação proposta estabelece critérios claros sobre os tipos de assinatura que podem ser utilizadas conforme a natureza e complexidade dos documentos, definindo quando será exigida a assinatura eletrônica simples, avançada ou digital qualificada. Esta classificação permite maior eficiência administrativa sem comprometer a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos produzidos. Além disso, a resolução contempla dispositivos importantes como o uso exclusivo e intransferível do certificado digital, a necessidade de treinamento contínuo dos usuários e a obrigatoriedade de os sistemas utilizados garantirem autenticidade, segurança e rastreabilidade dos documentos. Assim, a iniciativa ora apresentada representa um avanço no processo de digitalização e profissionalização da gestão pública legislativa municipal, estando em plena consonância com os princípios da eficiência, da legalidade, da economicidade previstos na Constituição Federal. Diante do exposto, submetemos a presente resolução à apreciação dos nobres vereadores e vereadoras, certos de sua aprovação. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 15 de maio de 2025. O referente projeto vai assinado pelos membros da mesa diretora. O projeto de resolução número 004 de 2025 está em discussão. Nobres pares, conforme foi falado, hoje a gente tem que estar na tecnologia e a mesa diretora nós decidimos para ter mais agilidade a todos os nobres pares. Eu peço a vocês que votem com urgência e urgentíssima. Os vereadores que concordam com o projeto de resolução número 004 de 2025 seja discutido e votado em regime de urgência e urgentíssima, continue como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de resolução número 004 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de resolução número 004/2025 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 087 de 2025. Indicação 087/2025, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica sugestão ao Poder Executivo da criação e implantação do programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Guarantã do Norte. Sugerimos ao Poder Executivo que estude a viabilidade da criação e implementação do programa Educação no Trânsito nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Guarantã do Norte. O objetivo é conscientizar desde a infância sobre a importância da segurança viária, promovendo uma cultura de respeito no trânsito. A proposta prevê a capacitação de educadores e inserção transversal do tema nas disciplinas escolares. O Código de Trânsito brasileiro reconhece a educação como direito de todos e atribui aos municípios o dever de atuar nesse processo.
A iniciativa também incentiva o diálogo entre alunos e suas famílias, ampliando o alcance da conscientização. A educação é o caminho para formar futuros condutores com mais responsabilidades. Fica anexo à presente indicação um projeto de lei sugerido para instituir o Programa de Educação no Trânsito nas escolas municipais. Sala das Sessões, Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 5 de maio de 2025. Vereador autor, Davi da Farmácia. A indicação e discussão está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifeste. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 088 de 2025. Indicação número 088/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a vereadora que esta subscreve indica instalação de um redutor de velocidade, quebra-molas na Rua dos Cedros, mais especificamente nas proximidades da esquina onde está localizado a nova sorveteria. A presente proposição tem por finalidade promover a segurança dos pedestres, condutores e demais frequentadores da via, uma vez que o referido trecho apresenta um grande fluxo de veículos e pessoas, inclusive crianças e idosos, tornando necessária a adoção de medidas para a redução da velocidade. A implantação do redutor de velocidade é uma medida preventiva que visa evitar acidentes, contribuir para a organização do tráfego e atender a demanda da comunidade local, que tem manifestado preocupação com a ausência de mecanismos de contenção de velocidade. Diante da importância da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras. Sala das Sessões, Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 8 de maio de 2025, vereadora autora Maria Socorro Leite Dantas. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 089 de 2025. Indicação número 089/2025, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, as vereadoras que esta subscreve indicam instalação de 2 redutores de velocidade quebra-molas na Rua Corbélia, sendo um em frente ao bar da Dona Zita e o outro nas proximidades da chácara Senhor Hélio. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo garantir maior segurança aos moradores, pedestres e condutores que trafegam diariamente pela referida via, a qual tem registrado tráfego intenso de velocidade incompatível com a área urbana, especialmente nos trechos citados. Destaca-se que nas imediações do bar da Dona Zita há grande fluxo de pessoas, inclusive crianças e idosos, o que aumenta o risco de acidentes. Já nas proximidades da chácara do Senhor Hélio, há registros frequentes de veículos em alta velocidade, colocando em risco os transeuntes e demais usuários da via. A instalação dos redutores de velocidade visa prevenir acidentes, proteger a integridade dos cidadãos e promover o ordenamento do trânsito local, ordenando a demanda da comunidade resistente. Sala das Sessões, Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 13 de maio de 2025, vereador autora Maria do Socorro Leite Dantas, coautoras Letícia Camargo e Veroni Maria Panceira. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifeste. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 090 de 2025. Indicação 090/2025, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, os vereadores que esta subscreve indica, considerando os frequentes episódios de queimadas no lixão municipal, principalmente com o início do verão, quando o clima torna-se mais seco e as temperaturas mais elevadas, recomendo a providência urgente quanto à gestão dos resíduos depositados no local. As queimadas têm provocado graves transtornos à população residente nas proximidades, em especial aquelas pessoas com doenças respiratórias e cardíacas,
que são extremamente sensíveis à fumaça e à poluição do ar. É essencial lembrar que essa situação configura não apenas um problema ambiental, mas também uma questão de saúde pública. Sendo assim, indico que o Poder Executivo retome a prática de trituração de galhos de árvores, folhas e móveis descartados, reduzindo o volume de resíduos e a necessidade de incineração. 2. Implemente um programa de compostagem de resíduos orgânicos, contribuindo para a destinação adequada dos mesmos e reduzindo o impacto ambiental. 3. Que realize o plantio de árvores no entorno do lixão, como eucaliptos e outras espécies adequadas que podem auxiliar na mitigação da poluição do ar, servindo como barreira natural à propagação da fumaça. 4. Que desenvolva campanhas educativas sobre o descarte correto de resíduos e os riscos das queimadas. Diante da importância da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores, Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 15 de maio de 2025. Vereadores autores, Veroni Maria Panceira, Letícia Camargo Martins, Maria do Socorro Leite Dantas e Silvio Dutra da Silva. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifeste. Declaro aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente pessoais da 8ª sessão ordinária de 2025 por ordem de sorteio. Solicito que o senhor secretário que convoque os vereadores para suas explicações pessoais. Desculpa aí, senhor presidente, a garganta deu uma ressecada aqui, falou em queimada, falou em período de seca. Se precisar, eu solicito, nobre. Oi? Se quiser que eu solicito. Não, pode deixar, tá tranquilo agora. Já deu uma salivada aqui, vamos lá. Convoco o vereador Davi da Farmácia para suas explicações pessoais. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, amigos, amigas aqui presentes, muito obrigado. Em especial a família do meu amigo Beto Caça e Pesca, tá? Gratidão mesmo. O Beto, o Silvinho começou a contar as histórias e eu comecei a lembrar das histórias e dos compromissos que ele fazia com os esportistas em Guarantã, sempre apoiando. Tem aqui, não só quem está aqui, mas quem conheceu o Beto sabe exatamente o que eu estou falando. E nós não tivemos dificuldade quando nós discutimos sobre o projeto, sobre a nomenclatura do lago. Foi assim, foi unânime, todos os vereadores não tiveram, nenhum questionou, nem pestanejou a aprovação desse projeto, tá? Parabéns, que fica na nossa memória o quão bom ele foi, o coração que ele tinha, e com certeza ele está num bom lugar, e se tiver alguma opção de voltar, com certeza ele vai voltar de novo com o mesmo jeito, o mesmo Beto que sempre foi. Gratidão mesmo por tudo que ele fez por Guarantã do Norte. E mais que justo, né, Tereza? Mais que justo, é pouco ainda, mas enfim, é o mínimo que a gente pode fazer por ele, tá? Eu vou de Brasília e vou deixar para meus companheiros falar depois, tá bom? Obrigado. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para suas explicações pessoais. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, população aqui presente, em especial a família Couto. Ora, recebe essa homenagem do saudoso Beto, que teve a sua vida ceifada muito jovem, portanto, aqui muito bem mencionado pelo vereador Davi da Farmácia, que deixa um legado para a família. Quero falar aqui, senhor presidente, da nossa viagem em Brasília, graças a Deus uma viagem proveitosa, onde lá nós reforçamos lá
com a assessoria do deputado federal Coronel Assis, a importância de nós termos aqui em Guarantã, principalmente na praça, a Casa do Artesão. Praticamente toda a cidade, eu me lembro que eu estive com o companheiro Cafone, lá na cidade de Campo Verde, se não me engano é Cafone. A Casa do Artesão é o cartão postal da cidade. O Coronel Assis, mais uma vez, demonstrou apoio, que vai nos ajudar nesse pleito. Já vai ser feito logo, logo o projeto, porque tudo precisa projeto. Então, vamos fazer, a Prefeitura vai providenciar o projeto, para que assim que estiver pronto o projeto, construir ali, na verdade, construção nova da Casa do Artesão. Também estive lá no gabinete da deputada federal Gisela Simona, onde solicitamos, já fizemos uma indicação aqui, já foi feito esse pedido, reforçamos o pedido da revitalização, senhores vereadores, vereadoras, da pista de caminhada na Avenida Guarantã. Quem anda por ali, quem gosta de fazer caminhada, praticar ali a sua caminhada, sabe do transtorno que já está ali aquela pista. Então, portanto, mais uma vez, eu levo esse pedido à deputada Gisela, ela prontifique também nos ajudar nesse pleito. Uma pauta importante aqui, principalmente para os moradores do bairro Santa Marta, que moram também nas mediações do bairro Santa Marta, que as pessoas que trafegam ali pela rua Santo Antônio. Nós tivemos, no mês atrasado, se não me engano, uma reunião lá no escritório do senador Jaime Campos. Estava presente o presidente dessa casa, o vereador Celso, o vereador Silvio, e o eminente prefeito Márcio Gonçalves também, onde ali nos foi feito um compromisso de estar fazendo ali naquela Avenida Santo Antônio, que liga o bairro Santa Marta, que ali todo ano é um transtorno muito grande para quem mora ali, quem trafegam por ali, sabe da dificuldade que é. Época de chuva, é muito barro, muita água, época da poeira, nem se fala. Então, ali nos foi feito um compromisso, é uma pauta antiga já venho fazendo essa indicação. O senador Jaime Campos prontificou em nos ajudar nessa missão, de estar fazendo ali, de ajudar com recursos, tanto ele, como também o nosso deputado estadual Dilmar Dal Bosco, e também o deputado federal Coronel Assis, prontificar e nos ajudar ali com recursos que não é pouco. Eu acredito que vai aproximar aí, senhores vereadores, aproximadamente 7, 8 milhões de reais para fazer todo aquele trabalho ali. Mas é uma viagem proveitosa. Eu quero aqui dizer que nós estamos lutando e trabalhando para que isso venha a acontecer. Também estive no gabinete do senador Wellington Fagundes, onde lá levo também um pedido de apoio para que seja concluída a pavimentação asfáltica daquelas ruas ali do fundo do Mercado Sertão. As ruas ali das Orquídeas, conclusão da Rua das Nogueiras, Rua Ciprestes, Canjarana, Margaridas, Videiras, Laio Clube e também a conclusão da Jonas Pinheiro, que liga a escola aos Prates. Nós tivemos lá hoje, né, vereadora Veroni, lá fazendo uma visita lá para a diretora, e todo ano ali é um transtorno muito grande e falta pouca coisa ali, no qual não conversei com o senador, porque infelizmente os parlamentares estavam em outra missão, os deputados federais estavam em missão fora do país e os senadores também estavam em outras missões. Não tivemos condições de conversar com o senador, mas deixamos esse pedido, esse pleito lá, e a assessora do senador Wellington Fagundes nos comprometeu em nos ajudar, estaremos cobrando aí para que seja realizado aí. Guarantã precisa continuar crescendo e é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, que Deus nos abençoe. Convoco a vereadora Maria do Socorro para as suas explicações pessoais. Nobres pares, amigo aqui presente, meu boa noite. Duas indicações que nós fizemos, porque eu vejo assim, quando a gente não tem asfalto, aí luta para acontecer. Na Rua Corbélia, lá no Ouro Verde, já teve tanto acidente e a gente tem que pedir redutor ou quebra-molas, né? Eu sei que vai quebrar muita gente lá também, porque os motoqueiros não adianta, que eles correm muito.
Aqui perto da Dona Dalva, é um pedido dela, abrir uma sorveteria, acho que não tem nem 30 dias, já teve vários acidentes. Acho que até com o Celso ela já falou com você, né, Celso? Então a gente fica triste porque era para ter uma qualidade de vida, mas a gente faz ter mais acidente. As pessoas não têm esse... Eu vejo no hospital, a maioria dos leitos são de pessoas acidentadas. E eu vejo que é pressa, que é falta de compromisso com a vida, né? Porque senão a gente sabe que não seria fácil, senão, quando não tem asfalto, não tem asfalto, quando tem, aí se rebenta todos, né? Mas hoje, gente, eu gostaria de dizer para a família do Beto, onde eu tive a oportunidade, do Paulinho, que hoje também já não está mais aqui com a gente, trabalhou muito tempo comigo na farmácia. E eu acompanhava essa família me acompanhava, e eu só tenho que dizer para vocês, ai, que falta de justiça, né? A gente fica assim, pedindo a Deus que a justiça dele não falha, mas a falta de justiça existe. Infelizmente, a gente saber que uma pessoa do bem, uma pessoa que está ali, fazendo tudo certo, aí de repente, foi. Simplesmente mataram. Quem foi? Com certeza não foi um ser humano, foi um demoniado, né? Que as pessoas não fazem isso sem estar maluco, sei lá, não sei nem como dizer. Então, vou falar para a mãe dele que está ali, as irmãs, o cunhado, só Deus, né? Para dar força, para entender, para sobreviver, esquecer jamais, entender jamais, mas não pode ficar sofrendo a vida toda. Entrega para Deus, que eu tenho certeza que onde Ele está, a gente acredita que tem uma vida eterna. E Ele é mais do que merecido essa vida eterna. Muito obrigada a todos pela presença, e dizer para vocês, tenha na vereadora Socorro, como vocês tiveram sempre, uma grande amiga. Conte sempre comigo. Deus abençoe a todos. Convoco o vereador Silvio Dutra da Silva para suas explicações pessoais. Oi. Pronto aí, Robson? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu inicio a minha fala parabenizando o vereador Davi Marques por ter dado a iniciativa, ter trazido essa ideia para os demais colegas, para que fosse intitulado, colocado o nome do Lago Municipal, em homenagem ao Beto Caça e Pesca, né? Nós sabemos que o Beto, ele gostava do esporte, que o Beto era um praticante do esporte, inclusive parte da família dele também gosta do esporte, então ele passou isso para os filhos. Então eu acredito que agora a história do Beto, ela não vai cessar, ela vai continuar sendo contada pelas gerações futuras. Então, Davi Marques, parabéns por ter trazido essa iniciativa. Por unanimidade, imediatamente todos concordaram, né, com essa homenagem, porque ele fez por merecer, então fica aqui o nosso reconhecimento. Vamos falar hoje sobre o nosso projeto de lei da proibição de camarotes, bangalôs, área VIP na frente de palco. Especificamente sobre o rodeios ou qualquer outro tipo de evento que é custeado, seja integral ou partes com dinheiro público. Se todos nós somos iguais perante a lei, é isso que a legislação nos ensina. E o prefeito Alberto Márcio Gonçalves é um operador de direito, ele é graduado, ele é advogado. Todavia, eu acredito que não haverá empecilho, não haverá entraves dele, enquanto advogado, reconhecer o que a legislação fala. Todos são iguais perante a lei. Sendo assim, não podemos fazer distinção entre pessoas, seja por questões, vereadores, econômicas, ou seja, financeira, por questões de raça, cor, credo, religião, enfim, seja a forma como você compreender essa mensagem. Todos são iguais perante a lei, ou seja, o público em geral merece estar próximo do artista, do palco principal. Não adianta querermos
viabilizar adaptações, jeitinhos para justificar essa divisão. Por mais que tenha tido a boa intenção de fazer uma elevação para aproximar do público em geral, a gente sabe que na maioria do tempo, provavelmente, dependendo do artista, ele vai ficar distante do público, dando show, abro aspas, particular, para quem economicamente, financeiramente, é melhor, fecho aspas. É inadmissível que 15, 20 mil pessoas fiquem distante do artista e um número razoável, um número pequeno, fique próximo do artista. Então, por esse motivo, eu reitero o meu posicionamento sobre esse assunto. E agradeço todos os vereadores, e agradeço a maioria dos vereadores que foram favoráveis e entenderam essa situação. Só que tem um detalhe, nós também fizemos uma mudança no projeto. Não só pensando no público em geral, que são os pagadores de impostos, nós fizemos uma adequação no mesmo, que é fomentar o comércio local, fazer com que o dinheiro fique girando aqui dentro. E que mudança que foi essa proposta nesse projeto também? Para que, no mínimo, 50% das empresas, barracas, box, estantes, que ali forem instalados, sejam de Guarantã do Norte, para que os comerciantes locais possam fazer a exposição de seus produtos, a comercialização de seus produtos e, posterior ao evento, o dinheiro continue circulando aqui na cidade. Essa foi a proposta. Volto e reitero, agradeço a cada um dos que votaram favoráveis por esse projeto, e eu acredito que o prefeito não terá resistência nenhuma em sancioná-lo, uma vez que ele é operador do direito, é advogado, e sabe que a legislação fala que todos são iguais perante a lei. Então vamos seguir o que a lei diz, o que a lei permite e ensina. Também destacar aqui que nós abrimos o diálogo, conforme o combinado, com representantes da Critan e com representantes da Ferri Inventos, que é a empresa que vai fazer o rodeio show em Guarantã do Norte. O representante da Critan não se fez presente por motivos de forças maiores, respeitamos, mas o representante da Ferri Inventos esteve aqui conosco. E foi muito produtiva, sanamos diversas dúvidas e fizemos inúmeros acordos. Que acordos são esses, por exemplo, senhores? E para a população entender. Agora será respeitado, na sua integralidade, o direito a acesso dos PCD, pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida. Também será respeitado ali as crianças autistas, para que elas tenham um acesso exclusivo numa área frente, nas proximidades do palco, para não ter obstrução, não ter problemas com terceiros. Também foi ali acordado que as bebidas alcoólicas, águas e refrigerantes, a empresa que é a matriz do evento tem que comprar do comércio local, para fomentar o comércio local. Foi acordado ali que a segurança do ambiente vai sim contratar também pessoas da cidade, e não apenas pessoas de fora. Também foi acordado que, havendo um interesse, seja superior a 50%, conforme a lei que nós estamos apresentando, vai ser dado também um espaço para comerciantes que talvez assim não tenham ainda adquirido o seu espaço. Por fim, deixar claro para a população que apenas também será cobrado taxa do espaçamento de solo, ou seja, do local onde você vai montar a sua barraca, para pessoas que querem colocar bebidas ou comidas. Ou seja, se você quer fazer exposição de material rústico, você não vai pagar o espaçamento de solo. Vai fazer exposição de uma loja country, não vai pagar espaçamento de solo. Fará uma exposição de máquina agrícola, de motos, de carros, também será isento de espaçamento de solo. Se isso vir a acontecer, pode procurar os vereadores aqui, porque foi acordado isso na nossa reunião. E por fim, presidente, eu peço mais um minuto para encerrar. Estivemos agora, semana passada, em Brasília, protocolando diversas demandas. As que envolvem recurso financeiro, eu vou aguardar primeiro serem materializadas, concretizadas, para anunciar a toda a população. Agora, o que envolve as situações que nós podemos, junto com a força política, viabilizar, como, por exemplo, a duplicação da BR-163,
e isso já iniciamos o diálogo lá e colocamos à disposição para levantar essa bandeira. Já está em estágio avançado, todavia, a prioridade aqui, eu acredito por todos, é para que essa duplicação, ela dê prioridade na ordem de serviço de Peixoto a Guarantã do Norte, porque várias vidas já se perderam ali. É inadmissível para você andar 35 quilômetros, gastar de 40 minutos a 1 hora. E devido ao trânsito estar muito pesado, muito carregado, as pessoas se arriscam e acabam sofrendo acidentes e perdendo vidas ou bens materiais. Também tratamos sobre o viaduto, que é importantíssimo, para acabar com esse sufoco da travessia urbana. Hoje, segundo a Via Brasil, repassado para nós, passa em média 3.000 carretas por Guarantã do Norte. Portanto, por dia. Portanto, precisamos urgentemente desse viaduto. A passarela já está atrasada, vereadora Veroni. Era para ela já ter sido construída no 3º ano de concessão. Nós estamos indo para o 5º ano e a passarela em Guarantã não foi construída. Também foi dialogada ali e vamos, junto com a força política de senadores, deputados federais e deputados estaduais, pressionar para que isso saia do papel e se torne realmente realidade para toda a população de Guarantã do Norte. No mais, eu agradeço a todos, agradeço cada um dos senhores que votaram favorável a esse projeto e espero que o prefeito se sensibilize e aprova o nosso projeto em relação a camarotes, proibição de camarotes na frente do palco. Quer montar camarote nas laterais? Monta. Quer vender bangalô nas laterais? Venda. Mas de frente a palco, não. Afinal, todos são iguais perante a lei. 15.000 pessoas têm que ser respeitadas, 20.000 pessoas têm que ser respeitadas e não deixar o povão lá no fundão. Esse é o meu pedido. Obrigado. Deus abençoe a todos. Convoco o vereador presidente Celso Henrique para suas explicações pessoais. Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer a família do meu amigo e irmão eterno Beto, da Caça e Pesca. Quero agradecer meu amigo Pete. Honra ter a sua pessoa aqui, Flavinho, William, várias pessoas representando. É de suma importância a Câmara Municipal do município de Guarantã do Norte. A presença de vocês começa a ter a participação e transparência muito mais ainda, o que realmente tem vereadores que estão preocupados com o município de Guarantã do Norte. E somos nós, a Câmara Municipal. Fizemos uma viagem para Brasília, onde a gente estava programando Guarantã do Norte. Eu quero agradecer ao nosso senador Wellington Fagundes, ao grande deputado também federal Juarez Costa, que a gestão passada mandou 7.210.000 reais e fez um compromisso para nós que estavam lá na reunião e agradecer realmente de coração e braço aberto que eles estão tendo referência da Câmara Municipal de Guarantã do Norte por realmente fazer um trabalho de legislativo que é fiscalizar. E parabenizou por justamente unido, estar junto e pensando o que é de melhor para o município, ao deputado federal também, ao Manuelzinho, ao senador Jaime, que faz muito, a toda a equipe também do Ministério da Agricultura do Brasil, principalmente regularização fundiária na nossa região, o PA, principalmente o Braço Sul aqui, que é uma preocupação muito grande, principalmente a região do Vale do 15, que vamos estar realmente fazendo um trabalho de desenvolvimento para a nossa região. É aquilo que eu sempre falo, Guarantã do Norte, nós somos a primeira cidade, o Mato Grosso e o sul do Pará, nós somos produtores para o Brasil e o mundo, e nós, produtores, precisamos de respeito, conforme foi conversado lá. Também agradecer toda a equipe da NTT, que graças aos nobres pares, eu parabenizo, chegamos lá conversando com ele, eles aplaudiram a gente saindo de lá, ele falou que é a primeira Câmara realmente de vereadores que vão lá sabendo o que é um IPIR, sabendo o que está fazendo. Só para vocês terem uma noção, o viaduto ia ser mais ou menos de 8 a 10 quilômetros para frente, que era uma preocupação nossa, já tinham procurado a Via Brasil e um jogando para o outro, mas fomos lá onde dá a canetada, que é na NTT, lá na cidade de Brasília. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que trabalhar com a realidade, ser conhecedor da região e estar buscando o que é de melhor. Nós não podemos divulgar ainda, infelizmente, muitas coisas que vai vir para a região, porque nós estamos pensando no município. Eu sou um cidadão, 44 anos de Guarantã, e gente que às vezes chegou agora, pegou carona e quer autógrafo Zezé de Camargo e Luciano em janela e vai ter que respeitar nós de Guarantã do Norte. Então, algumas coisas nós não estamos divulgando, porque alguns parlamentos, inclusive, falou,
É preocupante nós mandar emenda para Guarantã, porque quem tem que fazer está querendo barrar o município. Se fosse eu, gestor executivo, tivesse a caneta na mão, eu chegava e agradecia todos os nobres pares aqui dessa Câmara e agradecia, obrigado por vocês fazer parte da gestão e correr atrás para ajudar nós. Muitas coisas para o nosso interior, vamos resgatar coisa de 2023, que gestões atrás perderam, e nós não temos que perder nada. Nós temos que estar pronto para legislar, nós temos que estar sabendo o que está fazendo nessa Câmara de Vereadores, e se um não faz, a Câmara vai fazer, vai correr atrás, e deputados estaduais, federais, Senado está à disposição para ajudar o norte do Mato Grosso. Agradecer também em Cuiabá o grande vereador Nininho, que tem feito, abraçado com nós, o Ademir Rocha, o Faisal, o deputado Diego, que colocou à disposição várias coisas para nós, e principalmente o meu deputado Max Russo, presidente da Assembleia Legislativa, que vem e está se preocupando com o estado de Mato Grosso e colocou à disposição tudo para nós da nossa região. Eu quero parabenizar toda a equipe que vem trabalhando com nós e parabenizo principalmente o prefeito, meu prefeito de Novo Mundo, que vem somando com a nossa região, somando também, que é o Cassiano, Matupá, Peixoto e Terra Nova. E quem fizer pela região vai ser aplaudido. E quem não fazer, vai levar pau na nuca. Doa quem doer, e nós estamos aqui, não é de brincadeira não. Eu quero agradecer, conforme o Silvio falou, tivemos a reunião com toda a equipe que faz um trabalho que nós sabemos do rodeio, que eles fazem exposição em todo o estado de Mato Grosso, vai para o sul do Pará já trabalhando. A reunião foi muito produtiva, mas a valorização, em primeiro lugar, é o município aonde vem emenda, desde os cantores, expositores, todo o comércio do município tem que segurar o dinheiro e parar dessa velha política de levar dinheiro embora do município, porque é emenda parlamentar, é dinheiro pago pelo povo. E o dinheiro que nós pagamos tem que ser respeitado. Há uma preocupação muito grande com o sistema que nós tínhamos de muitos anos em algumas cidades, sistema que a Prefeitura e a Câmara Municipal trabalham de transparência, muitas coisas, foi trocado o sistema. Nós se preocupamos antes, doutor Eli, já notificamos o Tribunal de Contas, porque isso é lei do Executivo, e não foi feito. E, infelizmente, foi trocado o programa de nosso sistema aqui, e, infelizmente, a sociedade está pagando caro, porque se sair com um carro sem nota aqui na região, a Cefaz está multando como se fosse bandido, e eles têm que respeitar nós também. Aí vai tirar uma nota, tem gente que está com 10 dias que não sai nota no município de Guarantã do Norte. Então eu peço ao Executivo que põe equipe para trabalhar e tire o pé do chão, porque a sociedade não tem que pagar caro não. E parabenizo todos os nobres pares também pelo projeto de resolução número 004 de 2025, que há 8 anos e meio atrás nós pegamos a Câmara do município de Guarantã do Norte e nós paramos de mexer um pouco mais de folha. E sim, colocamos para vocês profissionais que têm o respeito da Câmara Municipal e são prestadores, transparência, jogamos tudo para o sistema e parar um pouco de papel, digitalização completa para estar trabalhando. E com esse projeto de resolução que nós fizemos hoje, é justamente para facilitar e parabenizo vocês que continuem sendo esses profissionais e exemplo para as câmaras dos outros municípios da nossa região. Deus abençoe a todos e Câmara Municipal de Guarantã do Norte vai fazer o que é de melhor, a direito igual a todos. Deus abençoe. Convoco a vereadora Letícia para suas explicações pessoais. Boa noite, presidente, demais vereadores, população aqui presente, a quem nos assiste. Primeiramente, eu quero externar meus sentimentos à família aqui presente, do Beto, e dizer que esse ato de hoje, eu sei que não vai amenizar a dor, mas é uma forma de formalizar a importância que ele teve como munícipe aqui para Guarantã do Norte. Queria hoje falar para uma causa e trazer a nossa voz e o olhar, e principalmente a nossa ação, que é para o Maio Laranja. Hoje eu vim até com a camisa aqui representando, que é um mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante todo esse mês, em todo o nosso país, essa causa ela traz visibilidade para essas ações e é um apelo, não apenas de conscientização, mas também de prevenção e justiça. Infelizmente, os casos hoje, no nosso país, e não se enganem,
em Guarantã do Norte são muitos. E é por isso que nós, como agentes públicos, como população, devemos, não apenas em maio, trazer essa causa com visibilidade, mas em todas as nossas ações. Principalmente nós, vereadores, temos e devemos exigir e principalmente, formalizar políticas públicas para a prevenção dessas crianças, que muitas vezes não têm voz, né? E a gente sabe que, infelizmente, o maior índice desses abusos ocorrem com pessoas próximas, que deveriam ali acolher, que deveriam ali ser canais de proteção. Então, hoje a gente faz um apelo, não apenas à população em geral, pais, professores, as pessoas que são responsáveis por essas crianças. E o meu apelo hoje não é apenas como vereadora, mas como mãe, que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, não foca, não olha, não coloca as nossas crianças como objetivo. Então, hoje, eu quero pedir o nosso apoio para o Conselho Tutelar e as demais instituições que são responsáveis por esse acolhimento. Meu muito obrigada, boa noite. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para suas explicações pessoais. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença da família do Beto, um grande parceiro meu. De vez em quando ele ia lá na minha propriedade, posava lá, igual que sejam uns parentes de 50 anos. É um cara que é parceiro de Guarantã do Norte. Quero agradecer também o vereador Silvio, o vereador Davi, o presidente da Câmara, o irmão Alexandre, que nós fomos para Brasília. Nós conseguimos bastante coisa junto, através da união, e todos os vereadores que são parceiros, né? Se depender da Câmara Municipal de Guarantã, Guarantã não vai parar, não. Só que eu peço para o prefeito trabalhar mais e prestar um pouquinho na saúde, porque tá bem difícil o jeito que está, hein, gente? Não é que nós estamos falando mal, nós estamos para buscar recursos para Guarantã, mas não pode fazer o que o Golo já fez comigo, não punha lá os outros pelas costas. Convoco a vereadora Veroni para suas explicações pessoais. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria estar falando do projeto, da indicação desse antigo lixão. Nem bem começou a seca e o problema já está aí. Infelizmente, a gente tem recebido muita demanda disso, tenho conversado com o secretário de Infraestrutura, o doutor Alex, enviei os vídeos que a comunidade lá coloca, ali são várias famílias que residem, e ainda nós temos o bairro Santa Marta, que foi uma iniciativa do poder público. Então, assim, é um problema bem sério nesse período e nós precisamos de uma solução. E que seja uma solução definitiva, porque a gente tem visto aí o tanto de fumaça que tem prejudicado muitos moradores. Ali a gente tem muitas famílias que têm paciente com hipertensão, paciente cardíaco, paciente com problema respiratório, idosos, crianças. Então, pedir aí ao poder público que encontre uma alternativa para que a gente solucione esse problema do lixão. E também gostaria de falar em relação à questão do Beto. É realmente uma iniciativa aqui da Câmara de Vereadores. Ele vai ser lembrado para sempre em Guarantã. Infelizmente, muitas perguntas vão ficar para sempre, mas é difícil para a gente aceitar o que aconteceu. E o mínimo que a gente pode fazer é essa homenagem. Então, assim, dizer para a família que esperem a justiça divina. Infelizmente, como a Socorro falou, quem, por quê, essas perguntas vão permanecer por muito tempo, e o sofrimento e a saudade é da família e dos amigos. Mas ele vai ficar com o nome registrado por muitas gerações aqui em Guarantã, que vão querer saber o que aconteceu, o porquê, e é uma singela homenagem aqui da Câmara de Vereadores. É isso, obrigada. Convoco o nobre vereador para suas explicações pessoal, nobre vereador irmão Alexandre. Graças a Deus. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, boa noite, público presente, boa noite, servidores da Câmara Municipal de Guarantã do Norte.
Mais uma sessão com algumas pautas relevantes e importantes que foram aqui deliberadas e aprovadas. Poder Legislativo atuando, fazendo o seu papel, cumprindo aí com as suas obrigações e representando de forma legítima a população guarantaense. Senhor presidente, destacar aqui, propositura de minha autoria, que foi aprovada, eu agradeço o entendimento de todos, que é a fixação das placas que só vem aí propagar leis existentes, leis que amparam pessoas com deficiência psicológica, deficiência física, mental, enfim, amparam no sentido de prioridade de atendimento e também gratuidade na hora de utilizar aí nos espaços que promovem eventos de lazer, eventos de entretenimento, eventos de cultura como cinema, área kids, teatro, enfim. Vou citar, por exemplo, as pessoas que têm o transtorno do espectro autistas, que têm aí garantido em lei esse direito de usufruir desses brinquedos, assistir o filme no cinema, do espaço kids aí no restaurante, e vão lá tentar usufruir do direito e às vezes são barrados, porque o dono do estabelecimento comercial não tem conhecimento da lei. Agora nós estamos reforçando aqui para que seja lei, será fixado nesses estabelecimentos que promovam esses tipos de serviço, que as pessoas têm esse direito e têm que usufruir disso. Se preciso for, vamos conversar com o promotor de justiça para que medidas sejam tomadas para que as pessoas com deficiência, com o transtorno do espectro autista, possam usufruir aí dos seus direitos. Senhor presidente, destacar a nossa viagem a Brasília, onde tivemos em diversos departamentos, como o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tivemos no gabinete do senador Jaime Campos, gabinete do deputado federal Emanuelzinho, tivemos no gabinete de diversos parlamentares, que estão lá preparados agora, ainda esse mês de maio, para destinar para os municípios as emendas parlamentares. Tivemos lá no gabinete do senador Jaime Campos, que trabalha muito pelo estado de Mato Grosso, tem um histórico de atuação relevante em todos os municípios do estado, e lá saímos lá muito contentes em saber que mais uma vez vai estar investindo no município de Guarantã do Norte, preocupado aqui com a nossa população. E se comprometeu ainda, esse mês de maio, destinar para Guarantã os recursos que vão suprir necessidades na área da saúde, na área da infraestrutura e também na área de agricultura. Também tivemos no gabinete do deputado federal Emanuelzinho, que se comprometeu em investir em Guarantã do Norte, agora no final do mês de maio, para o começo do mês de junho, com emendas parlamentares para a saúde e para a assistência social. Ficou garantido e combinado que vai colocar recurso para aquisição de um ônibus novo e zero para atender as necessidades das instituições que prestam serviços sociais aqui no município, as associações, sindicatos, as igrejas e os clubes de serviço, que necessitam estar se deslocando frequentemente aí para desenvolver e desempenhar os seus serviços sociais para a população de Guarantã do Norte. Fica aqui a gente animado por ter cumprido com essas obrigações e preocupado também com as obras da manutenção da BR-163, essa concessão que foi feita pelo governo federal à empresa, a concessionária Via Brasil, que deixa, às vezes, a desejar em alguns pontos, e se não for os agentes políticos se manifestarem e correrem, fazer os enfrentamentos devidos, a população perece. Viajei agora há pouco tempo ali para Mato Grosso do Sul e pude ver na BR federal aquelas passarelas construídas em lugar onde não tem casa, onde não tem habitação. Aí me falaram que é uma obrigação, está na lei, tem que fazer, mas aquilo custa milhões. E constrói-se uma estrutura de milhões aonde não passa ninguém, aonde ninguém utiliza praticamente. E descobrimos aqui mais uma vez, semelhantemente como foi a Praça do Pedágio, que era para ser construída antes do 38, ou seja, quem morasse para lá da Praça de Pedágio ia ter que pagar pedágio para ir e vir todo dia. Né? Uma despesa imensa, desnecessária, principalmente para quem mora na zona rural.
diversos agentes políticos se reuniram, fizeram os enfrentamentos e acabamos aí, depois de várias reuniões, conseguindo mudar o local da construção da praça de pedágio, que foi alguns quilômetros mais adiante, poupando a população de mais uma taxa. E agora descobrimos que a localização de um viaduto modelo diamante e uma passarela estão em inconformidade com as reais necessidades da população. E fomos lá de prontidão, realmente no mapa do sistema, na tela, foi comprovado que a demarcação para a construção do diamante está depois da linha 27, sem relevância, sem lucro nenhum para o município de Guarantã do Norte. E a passarela, que também vai ser construída, está no projeto de execução, está ali antes da linha 27. Quem que vai passar ali? As capivaras? Só pode. E realmente o Leôncio, que nos recebeu com muito respeito, com muita atenção, está o vereador Davi, o vereador Silvio, o vereador Celso, o vereador Demils, que estavam juntos, viram e ficaram impressionados com o preparo dos vereadores do município de Guarantã do Norte, que chegaram lá, tendo conhecimento, né, dos projetos de execução, do plano de execução, da localização, dos quilômetros exatos aonde vai ser tudo isso. Gostaram muito e já falaram assim, se todos os vereadores que viessem aqui, viessem munidos dessas informações que vocês nos trazem, era muito produtivo e ajudaria muito no trabalho deles. Então, diante dessa reunião, começa mais um enfrentamento para que investimentos desnecessários e sem relevância não venham a acontecer aqui em Guarantã do Norte, como aconteceu ali em outras rodovias federais. Então, fica aí o empenho do Poder Legislativo em conseguir recursos e medidas, ações que venham a contemplar a população de Guarantã do Norte. Senhor presidente, mais um minutinho só para resumir, muito preocupado com a preocupação das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas ligam para vocês, vereadores e vereadoras, cobrando, e com direito, serviços na área da saúde, serviços na área da infraestrutura, serviços na área da assistência social. É um direito do povo reclamar e cobrar. E é obrigação nossa, munido dessas informações, dessas reclamações, correr atrás, fazer os enfrentamentos devidos para sanar essas dúvidas e resolver esses problemas. Há uma preocupação muito grande, vereadora Veroni, por parte do CTR, o Centro de Tratamento Renal. Quem faz hemodiálise aqui está preocupado com os rumores de fechamento, né, de falta de interesse do Poder Executivo em tocar aquilo ali. Parece que houve uma intimação para que os prefeitos da região comparecessem no Tribunal de Contas do Estado. Esse Poder Legislativo não foi comunicado acerca disso, não soube dos resultados dessa reunião, a gente soube por fora que foi dado um prazo para adequação documental para que a pactuação aconteça com os municípios da região. Quem é de Guarantã está com medo, porque só quem tem alguém que faz hemodiálise na família sabe como é o sofrimento, e quem é de fora, dos municípios circunvizinhos, Matupá, Peixoto, Terra Nova, Novo Mundo, Santa Helena, está naquela expectativa de poder mudar aquela rotina sofredora de Sinop para Guarantã do Norte e melhorar a vida. Então, assim, CTR foi planejado, construído com uma visão regional, e não só para o município de Guarantã. Então, é uma preocupação do povo. E o Poder Executivo tem que dar explicações, gravar um vídeo e falar acerca dessa reunião do Tribunal de Contas. Falar acerca da pactuação, por que não anda, por que não vai dar certo, ou por que vai dar certo. A gente tem que cobrar e o Poder Executivo que executa tem que se virar para dar informações acerca disso. Eu peço que faça um ofício e questione como está o andamento, senhor presidente, da construção, da pactuação do centro de tratamento renal. Outra preocupação do povo é a coleta do lixo. Eu recebo de dia e de noite cobranças acerca do mau serviço que a empresa presta. Estamos no enfrentamento forte desde o ano passado para mudar essa forma de coletar esse lixo. Questionamos o Poder Executivo e foi feito um requerimento e nas respostas, um serviço que já havia sendo mal prestado, a população reclama e com razão, me disseram que aditivaram o prazo por mais 3 vezes para poder fazer uma nova licitação.
Eu quero que faça, presidente, um ofício, um requerimento, questionando para ver como que está essa nova contratação. E se foram modificadas as cláusulas contratuais para que essa prestação de serviço mude e não se contrate novamente a mesma situação que gera transtorno para o nosso povo. Deus abençoe, muito obrigado e vamos para cima vencer as batalhas. Não havendo a mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 8ª sessão ordinária de 2025, às 21 horas. Deus abençoe a todos.